tudo bem? Como você está? Como tem passado? Eu sou a professora Ana Carol, nós estamos juntos para mais uma aula no Curitibanos Poliglotas. Você lembra que na aula passada a gente conversou sobre as personalidades, sobre as celebridades, as pessoas que são famosas? E você lembra que a professora não trouxe assim, aqueles famosos que você deve estar acostumado, porque conhece pela televisão, pela internet, através da música. Eu trouxe algumas personalidades que fizeram coisas muito importantes para toda a humanidade, tá lembrado? Isso aí. E aí você lembra que a gente parou lá no século XIX, né? Então conhecemos aí algumas celebridades, pessoas importantes, famosas, até o século XIX. E aí a gente precisava avançar. Como para o século XX ou século XXI tinha muita gente, eu decidi fazer uma aula em duas partes. Por isso hoje a gente vai então conversar sobre celebridades ainda. Só que agora a gente vai falar de celebridades do século XX e também do século XXI, que é o século que estamos vivendo neste momento. Já é o século para contar uma grande história, porque a pandemia aconteceu no mundo inteiro. Então você imagina que no próximo século vão lembrar do século XXI por muitas coisas, mas em especial porque houve a pandemia, né? Vamos continuar a nossa viagem? Tá pronto? Você já consegue pensar em algumas celebridades? Já consegue aí ficar tentando adivinhar quais será que eu vou trazer? Será que eu vou trazer uma que você pensou, que tem curiosidade em conhecer? A gente vai ver. Só para a gente lembrar, quando a gente fala nos séculos, a gente usa os numerais romanos, né? E aí, para representar século XX, eu uso aí as duas letras X. O século XX tem início lá no ano de 1901 e vai até o ano 2000. Então, olha só, todo esse período de tempo, tudo que acontece dentro desse período de tempo, a gente atribui ao século XX. Eu nasci no século XX. Você pode ser que não tenha nascido, já tenha nascido no século XXI, ou pode ser que tenha nascido também no século XX. Então, pode ser que eu vá mostrar algumas coisas aqui que você acabe se lembrando, que tenha até vivido, e pode ter coisas que você nem tenha ouvido falar, justamente porque não viveu no século XX, como eu ou como as pessoas que têm a minha idade. Vamos começar? A nossa viagem vai começar lá na Alemanha. E eu vou trazer um cara que eu tenho certeza que você conhece e que tem uma coisa que todo mundo conhece ele, todo mundo já viu a imagem dele, todo mundo já ouviu falar sobre ele. Só que o que ele estudou é bastante complexo, né? E aí por isso talvez a gente não entenda direito o que foi que ele fez. Ele foi considerado a maior celebridade do século XX. Olha lá. Você conhece ele? Albert Einstein. Isso aí, você deve ter ouvido falar sobre ele, deve ter visto ele em fotografias. Ele era um físico e ele criou a tão famosa teoria da relatividade. Então, como eu falei, quando a gente ouve falar sobre um físico, logo já nos gera curiosidade sobre o que será que ele fez que foi tão importante e que ainda se fala tanto sobre isso, né? As teorias de Einstein continuam sendo estudadas pelos cientistas e muitos ainda tentam provar várias coisas que ele elaborou, que ele levantou, porque na época que ele inventou tudo, nem era possível provar, porque não haviam instrumentos e tecnologias tão avançadas que dessem conta de resolver. Para a gente resumir assim de uma forma bem simples para que você consiga entender, basicamente o Einstein disse o seguinte: ele falou que o tempo não passa do mesmo jeito para todo mundo. Ele criou uma teoria dizendo que o tempo passa de diferentes formas. Ué, mas como assim, professora? Vamos imaginar uma situação bem simples. Por exemplo, você deve estar sentado aí me assistindo, confortável na sua casa, prestando atenção em tudo e com um sentimento de que ou o tempo está passando bem rápido, porque a aula costuma passar rápido, para mim acaba sempre muito rápido, então a gente tem essa impressão de que o tempo parece que passou mais rápido. E ele continua acontecendo, ele continua passando. Mas Einstein elaborou uma teoria de que, por exemplo, no espaço, com a velocidade da luz e uma série de outros fatores, o tempo tem uma passagem diferente, então ele vai ser calculado de uma forma diferenciada. Por isso, ele acreditava que o tempo passa de formas diferentes a partir de onde eu observo. É mais ou menos aquela ideia de quando a gente está num consultório médico esperando e parece que o tempo nunca passa, parece que a gente está lá uma eternidade. Ou quando a gente está fazendo algo que gosta muito, brincando, conversando, fazendo aquilo que nos dá prazer, parece que o tempo passa super rápido quando a gente vê ficou lá 2, 3 horas fazendo aquela coisa que a gente tanto gosta. É mais ou menos essa ideia. Claro que não tão simples assim, né? Porque existem vários cálculos envolvidos e muitas teorias envolvidas. Mas que para que você entenda um pouquinho melhor,
foi basicamente isso que ele criou, que ele elaborou dentro das muitas outras teorias que ele fez. Por isso foi considerado um dos cientistas e uma das pessoas mais importantes da sua época. Vamos mudar? Agora a gente vai para os Estados Unidos da América. E aí agora a gente vai falar de uma pessoa que especialmente eu gosto muito. Olha lá. O nome dela é Rosa Parks. Ela era costureira e ela se tornou símbolo do movimento dos direitos civis dos negros. Quer saber por quê? Nos Estados Unidos, havia um tempo em que os negros andavam nos ônibus e quando uma pessoa branca entrava, eles tinham que levantar e sair do lugar para que aquela pessoa pudesse se sentar. E aí, a Rosa um dia se sentiu um tanto ultrajada com isso, achou que não era justo. Afinal de contas, todos seres humanos, por que eu tenho que me levantar para essa pessoa apenas e somente porque ela tem uma cor diferente da minha? E ela permaneceu sentada. E aí, naquela época, se você desrespeitasse essa regra, essa lei, você ia preso. E foi o que aconteceu com ela. Ela foi presa porque não cedeu lugar no ônibus para uma pessoa que era da cor branca. É tão estranho pensar nisso, né? E pensar que isso aconteceu no século XX, logo ali, perto dos nossos tempos. E se a gente não tomar cuidado, pode ser que ainda esteja acontecendo. Por isso a gente tem que se policiar. A partir disso, a Rosa, então, passou a ser um símbolo. Porque o que aconteceu? Todos os negros se viram representados pela Rosa e também começaram a acreditar que não era necessário que precisassem ceder lugar aos brancos. E aí eles criaram um movimento onde eles não mais andavam com os ônibus, eles não utilizavam os ônibus mais para se deslocar e ir ao trabalho. E sabe o que aconteceu? As empresas de ônibus começaram a ter problemas financeiros. As pessoas negras andavam quilômetros para irem ao trabalho, mas não andavam no ônibus. E aí as empresas, claro, começaram a ter problemas financeiros porque não recebiam mais o dinheiro da passagem. Isso gerou um problema, uma grande discussão, e a partir daí, então, ela desencadeou uma série de discussões que levaram a, inclusive, a acabar com essa lei mais absurda de que as pessoas negras deviam ceder lugar às pessoas brancas quando elas entravam em um ônibus. É uma bobagem, né? Imagine você andar no ônibus e ter que levantar porque uma pessoa de uma cor diferente da sua entrou no ônibus, né? Não tem cabimento, mas acontecia. E graças a Rosa Parks, que foi uma das mulheres que teve coragem de enfrentar isso, essa coisa está terminando. Naquela época terminou por uma parte. Hoje em dia a gente ainda ouve falar um pouco sobre racismo, né? Por isso que é bom a gente sempre lembrar dessas pessoas que fizeram coisas tão importantes para romper com essas coisas tão absurdas. Vamos para o próximo? Agora nós vamos para o México. A gente vai falar de uma figura que eu tenho certeza que você vê estampada em muitas coisas. Sacolas, camisetas, objetos de uso pessoal. Você deve ter visto as pinturas dessa artista, que é a Frida Kahlo. Ela é uma figura muito conhecida, principalmente pelas suas obras, pelas suas pinturas. O nome original dela é Frieda, mas aos 18 anos, assim que completou 18 anos, ela não queria mais aquele nome, então transformou o seu nome e passou a chamar-se Frida. Ela mudou também a data do nascimento. Ela queria que o nascimento dela coincidisse com a Revolução do México, e aí por isso ela também fez essa alteração. Porque ela queria muito participar desse movimento, que trouxe muitos direitos às pessoas e transformou muito o país. Ela é considerada uma das mais importantes artistas sul-americanas que nós temos no mundo. Então a gente ouve falar muito sobre ela, principalmente porque ela teve muitos problemas de saúde e enfrentou todos de forma bastante incomum. Na infância, ela teve uma doença chamada poliomielite. Então, ela já tinha um problema na perna, que uma perna era um pouco mais curta do que a outra, então ela mancava. Por isso, ela usava saias bem coloridas e floridas, que davam a ela toda uma personalidade. Quando era jovem, ela foi estudar medicina. Só que aí, um dia, o ônibus onde ela estava colidiu com um bonde. E aí, a Frida sofreu um acidente terrível. Ficou muito doente, quebrou várias partes do corpo, teve o pé todo dilacerado, passou por muitas cirurgias, ficou mais de 3 meses acamada. E aí ela pediu para o pai dela arrumar um jeito dela poder pintar enquanto ela estava acamada, mesmo com muitas dores, mesmo com todos os problemas provenientes do acidente. E aí o pai deu um jeito e inclusive colocou um espelho onde a Frida podia se ver ali na cama. E aí, a partir disso, a imaginação dela foi embora e ela passou a pintar muito
e principalmente sobre si mesma. Então a gente vê muitos autorretratos. Então a Frida pintou a ela mesma muitas vezes. E ela dizia, inclusive, que pintava a sua realidade, né? Então a gente pode observar que nas obras delas parece às vezes que, apesar de ter muita cor, tem um sofrimento ali. Quando você puder, vai investigar um pouquinho e vai conhecer sobre a Frida. Por isso ela se tornou um símbolo também do feminismo, né? Por ter essa força, por ter enfrentado todos esses problemas de forma tão corajosa. Vamos passar para a próxima? Agora a gente vem aqui para o nosso país, para a nossa terra, porque eu achei que era muito justo que a gente conhecesse as celebridades que são aqui do nosso país, que trouxeram tantas alegrias e tantas contribuições para o nosso país. Olha lá quem eu trouxe primeiro. Você já ouviu falar dessa senhora? Maria Lenk. Ela era uma nadadora. E aí, a princípio, parece que tudo bem, ela nadava, mas não era só isso, porque ela foi a primeira mulher sul-americana a participar de uma Olimpíada. Tem outra coisa também. Ela quebrou 2 recordes mundiais individuais. E até hoje foi a única brasileira que conseguiu fazer isso. Então, olha só, já se passaram muitos anos e até hoje nenhuma nadadora brasileira conseguiu quebrar os recordes que a Maria Lenk quebrou. Quando ela foi à primeira Olimpíada, ela teve que pagar todas as custas da passagem e foi de navio. E aí no navio, junto com os colegas que estavam indo para as Olimpíadas, eles levaram café, grãos de café. E quando chegaram nos Estados Unidos, em Los Angeles, venderam aquele café para poder conseguir dinheiro para se sustentar durante aquela viagem. Acreditam que a primeira competição, ela teve que pedir emprestado o traje de banho e quando terminou a competição ela teve que devolver, porque nem o dinheiro para comprar o traje ela tinha. E mesmo assim bateu recordes e participou de todas as Olimpíadas. Legal, né? Não é legal ver como essas mulheres são engajadas e não desistem frente aos desafios? Vamos para mais um? Esse eu tenho que falar com especial carinho, porque é uma das celebridades, das pessoas famosas que eu mais gosto e mais admiro e é quem mais eu estudo. Dentre os meus estudos aí é quem mais eu gosto de estudar. Então, olha lá, é o Paulo Freire. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele era educador, né? Então ele era professor, trabalhava com educação. Ele é o patrono da educação no Brasil, então ele é considerado o nosso patrono. E foi ele que criou o método de alfabetização para adultos. Então, a educação de jovens e adultos, a partir das ideias e das elaborações de Paulo Freire, passou a existir. Em um momento, Paulo Freire chegou numa cidade chamada Angicos e encontrou um grupo de trabalhadores que não sabia ler e escrever, né? E eles demonstravam grande vontade em aprender. E aí o Paulo Freire, trabalhando com outros educadores, conseguiu educar esse grupo em apenas 45 dias, conseguiu alfabetizá-los, né? E sabe o que é mais legal? Depois de um tempo, ele encontrou um destes trabalhadores que foi alfabetizado por ele lá em Angicos e o cara estava fazendo um discurso. Tinha estudado, tinha avançado nos estudos, e aí o Paulo Freire acabou ouvindo ele, inclusive, fazer uma homenagem a ele por conta de ter sido alfabetizado a partir do método que o Paulo Freire criou. É bem legal porque ele parte da realidade, daquilo que está no nosso dia a dia, né? Então, ele pega as coisas do nosso dia a dia e a partir disso começa o processo de alfabetização para ensinar a ler e escrever. Olha lá uma frase que ele diz que eu gosto muito e que eu acho que serve para todo mundo. Não há saberes mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Isso que era especial em Paulo Freire. Ninguém sabia mais ou menos para ele. Não tinha essa de você não sabe nada. Tinha, ou você sabe alguma coisa e eu sei outra. E por isso é importante a gente trocar, a gente conversar para que um aprenda com o outro. Legal isso, né? Aí lembra que na aula passada a gente ficou conversando e o que será que estava acontecendo no Brasil durante todo o processo do século XX? Aconteceu bastante coisa. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Uma das coisas legais é que em 1902, este simpático senhor aí chamado Manuel Pedro dos Santos, o baiano, realizou a primeira gravação musical no Brasil. Então, pela primeira vez a gente tinha uma música gravada, que se chamava Isto é Bom, do Xisto Bahia. Então, pela primeira vez no Brasil havia uma gravação de uma música. Aí a gente tem esse cara bem importante. Aliás, pandemia, quarentena, lavagem das mãos, cuidados com higiene foram trazidos pelo Brasil especialmente por ele, que é o Oswaldo Cruz, que em 1904 começou uma campanha para acabar com 2 epidemias, que era a varíola e a febre amarela. Então ele começou uma vacinação em massa, exatamente como a gente tem feito agora, né?
toda a população se vacinando para poder acabar com uma doença que também acabava com vidas. Então ele é um cara também bem importante, tem um papel essencial aí, em especial na saúde no Brasil. Tem mais um que você deve conhecer também. Olha lá, Santos Dumont, já ouviu falar dele? Foi em 1906, lá em Paris, ele não estava aqui no Brasil, que ele inaugurou, por assim dizer, a era da aviação, porque ele fez o primeiro voo na Praça Campo de Bagatelle, lá em Paris, com o seu avião. Existem muitas controvérsias sobre se realmente Santos Dumont é o pai da aviação ou se são os irmãos Wright lá dos Estados Unidos. Isso ainda não foi decidido, mas não importa, ele era brasileiro e fez bastante coisa. Inclusive, o relógio de pulso, sabe aquele que a gente usa para ver as horas? Foi inventado por ele também. Mais coisa aconteceu. Infelizmente, esse não é um fato tão legal para a gente contar, que foi o início da ditadura. Então, nesse período, depois, num outro momento, você vai poder estudar mais. Basicamente, havia uma restrição da liberdade, do pensamento. A gente não podia ir às ruas e dizer tudo o que pensava. Os artistas precisavam também submeter as suas músicas para que pudesse passar por uma avaliação, para que daí, então, pudessem ser gravadas. Depois, esse período, que bom, acabou. E aí, em 1988, a gente teve a aprovação da nova Constituição do Brasil. Pois é. Eu costumo chamar a Constituição de o grande guarda-chuva que nos protege, que nos dá as leis que nos protegem, né? Porque é a partir dela que outras leis são criadas, mas é ela que nos dá direito à educação, à saúde, e a ser cidadão brasileiro e ser tratado com respeito e dignidade. Está tudo lá escrito na Constituição. Vamos lá? Depois, em 94, a gente teve, olha lá, a aprovação do Plano Real, que é a moeda que a gente utiliza nos dias atuais, né? Foi uma grande transformação. Eu me lembro muito desse momento. Lembro de uma tia minha me contando como era a conversão do dinheiro anterior para o real, quanto ele valia e o cuidado que tinha que ter para gastar, né? Bom, teve mais coisa que aconteceu no século XX, claro, mas eu só selecionei algumas coisinhas para a gente ver, tá bom? Depois, quando você tiver tempo e mais curiosidade, você vai pesquisar aí durante os seus estudos, combinado? Vamos para o nosso século agora, o século XXI? Então, olha lá, o século XXI vai de 2001 até os dias atuais. Então, estamos vivendo o século XXI, estamos fazendo essa história para que depois ela seja contada, né? Primeiro, a gente vai lá para a Inglaterra. Então, olha lá, lembra que a Inglaterra é a terra da rainha, lembrou? Isso aí. E nós vamos falar de outro físico, também muito importante, chamado Stephen Hawking. Você já deve ter ouvido falar sobre ele também. Ele era professor e também foi conhecido, assim como o Einstein, considerado o maior cientista do século XXI. O Hawking, dentre outras coisas, provou a teoria de Einstein. Então, foi ele que praticamente disse, é verdade, tudo o que ele falou, eu consegui comprovar. E também ele fez algumas outras coisas que possibilitaram o avanço das viagens espaciais. Então, muitas contribuições desse cientista foram possíveis, por exemplo, que o homem pudesse fazer viagens mais longas, pudesse tirar fotos de outras galáxias e conhecer outros lugares no espaço tão gigantesco. Ele tinha uma doença bem característica chamada, que a gente costuma chamar de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que acaba deixando ele sem os movimentos. Então ele vai perdendo os movimentos do corpo todo, mas o cérebro continua funcionando a todo vapor. E o Hawking não desistiu, mesmo com todos os obstáculos da doença, continuou estudando e continuou trazendo as suas contribuições. Legal, né? Vamos lá trocar agora? Agora a gente vai para a Libéria. É um país que a gente não ouve falar muito, né? Que é quase desconhecido. E aí eu encontrei essa figura também muito característica. Será que você conhece? O nome dela é Ellen Johnson Sirleaf. Ela era política. Até aí tudo bem, né? Não há nada de extraordinário. Ela foi presidente da Libéria entre os anos de 2006 e 2018. Então, ficou bastante tempo no poder, você pode perceber. Foi a primeira mulher eleita. Então, o que significa? Que a população, através do voto, escolheu a Ellen para ser a presidente num país africano. Então, pela primeira vez, a população pôde ir às ruas e votar e escolheu uma mulher para chefiar. Mas não foi só isso, porque ela transformou muitas coisas. Ela trouxe saneamento básico, tirou muitas pessoas da pobreza, fez o possível para melhorar a educação no país, investiu muito em educação. Então,
ela transformou de fato esse país para melhor, fazendo coisas positivas, né? Fazendo o que um político precisa fazer, né? Atender a população da melhor forma possível, fazendo com que as necessidades sejam atendidas, com que a educação tenha qualidade, para que todos possam ter uma vida digna. Foi isso que ela fez. E fez tão bem que recebeu um Prêmio Nobel da Paz no ano de 2011. Quando eu falo em Prêmio Nobel da Paz, você tem que lembrar que é um prêmio muito importante. Então, é mais ou menos como o Oscar. Todos querem, quando estão no cinema, receber o Oscar, trabalham para isso. O Prêmio Nobel da Paz é quase a mesma coisa, claro que guardada as devidas proporções, né? Porque para o Prêmio Nobel da Paz, você tem que ter feito feitos muito relevantes e muito importantes. E aí uma comissão julga isso e escolhe para que você receba esse prêmio. É uma grande honraria receber um Prêmio Nobel. Tenho certeza que a Ellen fez por merecer, né? Vamos trocar? Agora a gente vai lá para a Suécia e vai falar de uma garota, muito mais jovem do que eu, inclusive, tem idade para ser minha filha. Você deve ter ouvido falar dela. Olha lá. É a Greta Thunberg. Você já tinha ouvido falar sobre ela? Ela é uma ativista ambiental, ou seja, ela luta pelo planeta. Ela quer que a gente tenha atitudes corretas ambientalmente. Produza menos lixo, né? E aí ela cobra isso também dos governos, né? Para que os governos também tenham ações para que reduzam o impacto ambiental. A gente sempre ouve falar que a Terra está cada vez mais perdendo as suas propriedades, né? Ou seja, ela está cada vez mais sofrendo, né? A gente está matando não só as matas, mas também está poluindo os rios, também está poluindo o ar. E isso faz mal para o planeta, porque ele não consegue se recuperar de uma hora para outra. Somos nós que temos que promover as mudanças. E é isso que a Greta defende, né? E aí ela ficou conhecida porque ela foi discursar numa conferência das Nações Unidas, justamente para falar sobre a mudança climática, lá no ano de 2018, para poder fazer essa reivindicação. Então, a partir dessa reivindicação, porque ela dizia que mora num país e que ela tem tudo o que ela precisa, o país que ela vive, atende a todas as necessidades dela, mas que ela não pode ficar quieta, sem se movimentar, mesmo tendo de tudo, mesmo vivendo uma vida boa, quando ela sabe que existem outros países no mundo que estão sofrendo muito com as mudanças climáticas, em especial a natureza, né? Então, por isso, ela começou a liderar esse movimento, que hoje existe no mundo inteiro, várias escolas participam, vários estudantes aderiram ao movimento e aí também engrossam, né, esse discurso da Greta de que a gente precisa cuidar do nosso planeta. Conhecia já a Greta? Já deve ter ouvido falar em algum lugar, né? Ela está sempre na internet aí, aparecendo por alguma razão. Agora a gente vai falar de mais uma também bem importante, que eu acho que você também deve conhecer. A gente vai lá para o Paquistão. A gente vai falar da Malala Yousafzai. Você já ouviu falar dela? Tenho certeza que sim. Inclusive, ó, eu trouxe alguns livros que são da Malala, né? Ela já tem aí várias coisas que você pode procurar, não só na internet, mas também buscar. Tem inclusive para crianças, contando um pouco da história dela. Eu vou te dar só algumas dicas e depois você pode pesquisar mais. A Malala é uma ativista pelos direitos humanos das mulheres e pelo acesso à educação. Ela também é considerada uma das pessoas mais influentes do século XXI. Teve uma revista aí que fez um ranking das 100 pessoas mais influentes do mundo do século XXI e o nome da Malala estava lá. Ela se tornou tão especial e tão conhecida porque lá no Paquistão, onde ela vive, as mulheres não podem estudar, não têm acesso à educação formal. Eles acreditam que as mulheres precisam ser criadas apenas e tão somente para o casamento e para a procriação, ou seja, para ter filhos e cuidar dos seus maridos. Mas a Malala não gostou nada dessa ideia e queria muito estudar, mesmo porque a mãe dela já tinha essa vontade de estudar. Inclusive, a mãe frequentou a escola até os 6 anos, mas aí depois não conseguiu mais ir adiante. Diferentemente da Malala, que insistiu e continuou frequentando a escola. Só que daí tinha um problema. Ela era perseguida por isso, porque era proibido. Então ela conta que ela precisava esconder os livros, vivia sempre aterrorizada com a ideia de que pudessem pegar ela com os materiais da escola. E um dia pegaram. Ela estava no ônibus e aí identificaram que ela era uma mulher e aí ela levou um tiro. Pense no absurdo você indo à escola e só porque você é mulher, você não pode estudar. É estranho, né? É muito difícil a gente pensar nessas coisas, mas é importante que a gente reflita sobre isso, né? E de quais são os caminhos que devem ser seguidos para que isso mude, para que essa cultura que já não faz mais sentido seja mudada.
E aí a Malala ficou, claro, acometida, foi para o hospital, ficou doente, passou um grande período lá, mas não desistiu. Continuou seus estudos e continuou defendendo o direito de que as mulheres no Paquistão precisam estudar. E não só no Paquistão, em qualquer lugar do planeta, né? A educação não pode ser uma escolha, não pode ser determinada para mim ou para você. Todo mundo precisa ter acesso a ela, garantido. E a Malala faz isso, né? Então ela briga por esse direito de que todos possam estudar, possam ter acesso à educação, ao conhecimento, né? Que abre tantas portas, que nos leva a mundos tão legais e tão diferentes quando a gente começa a estudar e conhecer as coisas, né? Então, por isso, uma das pessoas tão importantes. Quando você puder, também vai pesquisar um pouquinho sobre a Malala, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vamos voltar para o Brasil? Tá pronto? Então, olha lá. Trouxe para você essa mulher aí. Talvez você não conheça esse rostinho. O nome dela é Maria da Penha. Tenho certeza que agora que eu disse Maria da Penha, você deve ter se lembrado de algo, né? Exatamente. Essa é a Maria da Penha que dá nome à nossa lei Maria da Penha. É a mesma pessoa. Ela é uma farmacêutica e, infelizmente, ficou paraplégica depois de sofrer tanta violência doméstica pelo ex-marido. Vocês acreditam que o ex-marido tentou matá-la por 2 vezes? A primeira, ele fingiu que era um assalto e tentou atirar nela. Não deu certo. Na segunda, ele tentou eletrocutar ela no chuveiro de casa, enquanto ela tomava banho. É um absurdo, né? E aí, a Maria da Penha não se calou. E aí lutou muito para poder garantir que esse ex-marido fosse condenado. Quando faltava muito pouquinho tempo para que esse crime que ele cometeu deixasse de ser um crime, como se a justiça passasse um período longo de tempo e esse crime deixasse de ser considerado crime e ele pudesse então continuar seguindo a sua vida como se não fosse um criminoso, ele foi condenado. E aí um pouco depois, em 2006, a gente aprova uma lei que garante a proteção das mulheres. A gente tem ouvido falar muito sobre o feminicídio, né? Sobre a agressão às mulheres, não só sofridas em suas casas, mas em outros ambientes. E essa lei veio para ajudar, veio para colaborar com as mulheres. Por isso, essa mulher tão importante que continua lutando pelos direitos de nós mulheres aqui no Brasil. Vamos mais um? Agora eu não trouxe uma não, agora eu trouxe um grupo inteiro. Eu trouxe a seleção feminina de futebol, que claro, é composta exclusivamente por mulheres. Olha quantas coisas legais essas mulheres fazem. Elas estão entre as 10 melhores seleções do mundo. Estamos no 9º lugar como a melhor seleção do mundo. A gente participou de todas as edições da Copa do Mundo feminina. Não teve nenhuma vez que a gente ficou de fora. A Marta, que é a capitã do time, já foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Tem mais uma jogadora também chamada Formiga, que já tem mais de 40 anos e continua jogando, inclusive está nos Jogos Olímpicos. Continua em forma, continua fazendo o seu trabalho lindamente. E aí a gente precisa olhar com carinho para elas, porque fazem tudo com primor, com muita responsabilidade, defendem a nossa camisa e ainda tem uma diferença grande dos salários, sabia? Que elas não recebem as mesmas coisas dos homens, dos caras que são do futebol masculino, da seleção brasileira de futebol masculino, há uma diferença enorme nos valores. Mas isso tem mudado. Elas estão brigando, estão guerreando, estão ali na luta para conseguir igualar isso. Afinal de contas, fazem tantos feitos maravilhosos, né? E aí, gostou? Existem muitas outras pessoas que eu gostaria de ter trazido nessa aula, mas a gente não tem tempo. Por isso fica com você. Pesquisar, buscar, botar a curiosidade para funcionar e conhecer novas personalidades. A nossa aula está terminando. Fica bem, tá bom? Se cuida. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu